um interesse de que essa dívida fosse liquidada, porque o fiador dessa dívida, junto ao Banco Chaim, a dívida do PT, é o Dr. Bulay. Mas isso ele falou para o senhor na época? Ele me falou que o Bulay tinha interesse em que a questão fosse resolvida. Em que contexto que ele falou isso ao senhor? Eu não me lembro, numa reunião, conversava. Mas ele chegou a lhe procurar para interceder de alguma forma? Olha, precisa que isso seja aprovado? Não houve esse tipo de interferência. A decisão foi nossa, foi minha, no caso. Eu só não compreendi bem se é Fernando Baiano ou Fernando Chaim? Não, ele está se referindo a Fernando Soares. Tá. O senhor chegou a conhecer o senhor José Carlos Bulay? Eu conheço o José Carlos Bulay, inclusive compartilhei com ele uma cela aqui na. Certo, mas na época desses fatos. Eu fui apresentado a ele mais ou menos nessa época. E o senhor, que contexto que o senhor foi apresentado para ele? Eu não me lembro se foi na casa do Fernando, se foi no meu escritório, francamente não me lembro. Eu sei que eu fui apresentado ao Dr. Bulay, o Zé Carlos Bulay, nessa época. Foi apresentado, inclusive com... Quem apresentou o senhor foi o Fernando Soares? Foi o Fernando Soares. Inclusive com essa referência que o Bulay, porque o Bulay era amigo do presidente Lula, né? Frequentava, tinha uma relação de amizade com o presidente Lula. Tá. E ele conversou com o senhor sobre esse negócio da Chaim, sobre essa questão do empréstimo? Não. Mas ele foi apresentado ao senhor pelo Fernando Soares como fiador desse empréstimo? Não. Foi apresentado como José Carlos Bulay, amigo do presidente Lula. Depois que ele teria falado isso, então? Depois é que ele me disse que isso já foi, algum tempo depois, que o Bulay estava, que eu tinha, melhor dizendo, eu fiquei sabendo que isso resolveria também o problema da questão de garantia da fiança do Bulay. O senhor ficou sabendo por quem? Pelo Fernando. Naquela época? Sim, mas é que são mais ou menos épocas coincidentes. Eu não sei precisar se foi... O que eu sei precisar é o seguinte: quando eu fui conversar com o Fernando Chaim, eu não sabia da fiança do Bulay. Eu sabia que existia uma dívida do PT com o Banco Chaim e que tinha que ser liquidada. Depois é que eu vinha saber que essa dívida estava avalizada ou garantizada pelo Dr. Bulay. O senhor Soares, ele prestou um depoimento, também ele fez esse acordo de colaboração, que ele declarou no depoimento dele que está nos autos, que é o termo de declarações número 4, que ele foi procurado pelo senhor Bulay para que o senhor Bulay estava tentando com ele um auxílio para resolver esse problema da dívida e da garantia. E ele disse que ele textualmente comentou com o Bulay que havia essa negociação em curso da atribuição da Chaim desse navio sonda, e que inclusive a Petrobras não tinha ainda um sócio escolhido, certo? Pois a Petrobras não queria mais a Mitsui. Mas isso é para montar a sociedade, isso, né? E daí disse a Bulay que o senhor Fernando Soares, né, disse a Bulay que precisaria conversar com o Nestor Severo e com o Luiz Carlos Moreira. E daí dizendo o Fernando Soares que então, ainda em 2006, o depoente, o Fernando Soares, conversou com o Nestor Severo e com o Luiz Moreira na Petrobras sobre isso. Oportunidade que o depoente colocou claramente a situação, exatamente como havia sido relatado por Bulay, assim como esclareceu quem ele era. Inclusive mencionou a proximidade de Bulay com então o presidente Lula. E ele afirmou que o senhor teria respondido o seguinte: que Nestor Severo disse que não via nenhum problema desde que se comprovasse a capacidade econômica, financeira e técnica da Chaim. Exatamente, para montar a sociedade. Mas houve o do senhor Fernando Soares ia ao senhor com essa solicitação do senhor Bulay? Não, houve essa conversa, porque o Bulay deve ter conversado com ele sobre o Chaim. Foi, olha, nós estamos com um compromisso da segunda sonda. Se a Chaim tiver interesse, se o Banco Chaim tiver interesse em participar societariamente
de uma joint venture para poder ser proprietário da sonda, desde que tenha condições financeiras, que depois acabou não tendo uma série de dificuldades, não há problema nenhum. Depois ele declarou mais adiante, né, que houve inclusive uma reunião entre Bunlai, Cerveró e o depoente na Petrobras para tratar desse tema, e no qual o depoente apresentou Bunlai a Cerveró para que se conhecessem. Isso. E para que Cerveró escutasse do próprio Bunlai o que o depoente havia relatado. Houve essa reunião? A reunião que ele me apresentou, então foi na Petrobras. Houve inclusive uma reunião entre Bunlai, Cerveró e o depoente, no caso Fernando Soares, na Petrobras, então foi para tratar desse tema. O tema era associação seria associação com a Chain, então, como eu falei. No qual o depoente apresentou o Bunlai a Cerveró para que se conhecessem, para que Cerveró escutasse do próprio Bunlai o que o depoente Fernando Soares havia ali relatado. Então, assim, é que não ficou claro para mim no seu depoimento anterior. Houve essa reunião ou não houve? Não, houve. Eu acabei de dizer, desculpe, que eu fui apresentado ao Bunlai pelo Fernando Soares. Eu não sabia precisar. Sim, mas ele fala que nessa reunião foi tratado especificamente essa questão da Chain. Pode ter sido a possibilidade. Não, pode ter sido, não, desculpe, a resposta afirmativa. Eu não sabia o local exato. Eu estou dizendo que deve ter sido conversado sobre a possibilidade da Chain ser sócia da Petrobras no empreendimento. Mas o senhor se recorda bem se isso aconteceu, se houve essa reunião e se o tema foi esse, ou o senhor não se recorda? Eu não me recordo bem, tanto que eu não me recordava nem do local. Eu me recordava da apresentação do... Mas que o senhor tratou desse tema do Grupo Chain com ele também, o senhor se lembra ou não? Não me lembro. Ele também disse assim, que nessa primeira reunião vieram os dois irmãos, Milton e Salim Chain. Não, aí depois, aí está aí o Fernando, aí houve depois uma reunião com o Milton, o Dr. Milton Chain, com o Dr. Salim Chain, na minha sala, onde participou o Moreira. Isso para mim é claro, isso me lembra. Foi na minha sala, foi uma reunião formal, onde participou, eu não me lembro se o Santo Jardim, para confirmar o possível acordo da formação da sociedade. Mas nessa reunião não houve participação de Bunlai. Depois o senhor Fernando Soares, mais adiante nesse mesmo depoimento, ele menciona essas dificuldades de aprovação do negócio perante a diretoria executiva. Que 2 primeiras vezes a diretoria executiva não aprovou, tirando de pauta, solicitando explicações técnicas suplementares. O senhor vivenciou essas dificuldades? É o que eu lhe falei, eu vivenciei até sair, porque isso levou algum tempo. Depois eu saí da Petrobras, no final de 2007 eu estava no processo de saída, mas eu vivenciei os questionamentos apresentados pela área financeira quanto à capacidade financeira da Chain. Não para operar, isso não houve. É que nós estamos falando de duas coisas, né? Uma coisa é a montagem, e de um investimento muito alto, né? Sim. Então, o nosso diretoria financeira levantou uma série de dúvidas, e eu participei de algumas reuniões, ainda como diretor, para discutir essas questões. Embora isso tenha sido, eu quis dizer isso, que uma vez aprovada a contratação e a montagem da sociedade, essas discussões não necessariamente chegavam à diretoria. Sim. Entendeu? Então, essas discussões devem ter ficado a nível da gerência executiva. Eu me lembro dessa situação, que isso foi trazido a mim, que haveria esse problema, né? Por conta da falta de segurança da nossa área financeira com relação Mas aí, nessa linha, o senhor Fernando Soares, também no depoimento dele, disse o seguinte, diante dessas dificuldades de aprovação, que diante das dificuldades que enfrentaram para colocar a Chain no negócio, Fernando Soares sempre comentava com o Bunlai que talvez precisasse do apoio político dele e que fosse conversado com Gabriele para que conversasse com os demais diretores. Que nas 2 primeiras vezes não chegou a cobrar de Bunlai, quem seria os interlocutores. E, certa feita, Bunlai respondeu que o Fernando Soares poderia ficar tranquilo, pois iria acionar Gabriele e o ex-presidente.
O senhor teve conhecimento dessas movimentações do senhor Fernando Soares? Não. Não, aí... Bom, não, o senhor ficou sabendo ou não? Ele chegou a mencionar para o senhor que ele estaria falando para o senhor Bunlai, para que o senhor Bunlai intercedesse? Não. E o senhor chegou a pedir ao senhor Bunlai alguma interferência? Também não. Eu tratei, esse assunto eu tratei exclusivamente com o Gabriele. Se o Gabriele recebeu, eu não posso garantir que o Gabriele não tenha recebido instruções ou algum tipo de orientação. Mas eu não tratei, não pedi, vamos chamar assim, apoio externo para convencer o Gabriele. O Gabriele me pediu para resolver um problema, uma pendência do partido. E eu me encarreguei de resolver, atendendo essa determinação do Gabriele, eu me encarreguei de resolver o problema dentro do que eu podia fazer. O senhor foi sucedido no seu cargo pelo senhor Jorge Zelada? Isso, em março de 2008. O senhor, quando passou o cargo a ele, o senhor transmitiu a ele ou fez de alguma maneira chegar ao conhecimento dele de que esse negócio tinha uma vinculação com a liquidação do imposto? Nós tivemos foi uma transmissão de cargo muito rápida, né? Eu tenho uma boa relação com o Zelada, eu conheci o Zelada era gerente geral da área de engenharia, mas foi uma transmissão de cargo quase que do tipo, está aqui a cadeira, se você se sente... tratei, isso não é o assunto principal da área internacional, então eu não me lembro de ter tratado com o Zelada sobre qualquer detalhe relativo a essa sonda. O senhor tem conhecimento se na presidência da Petrobras, o senhor Gabriele ou alguma outra pessoa tratou desse assunto com o senhor Zelada? Aí eu não sei, aí já pela... bom, eu tive conhecimento, quer dizer, na época não. Eu tive conhecimento agora porque eu tive acesso à delação quer dizer, através da informação do Moza que estava encarregado e contou. Não, e a gente, porque eu me afastei da... Sim. Eu estou querendo saber do seu conhecimento direto. Não. Ou na época... Não, a minha transmissão de cargo para o Zelada foi uma transmissão de cargo onde houve muito pouca... Inclusive, o Armando Trípode, que era o chefe de gabinete do Gabriele, porque normalmente quando ocorre uma transmissão não traumática, vamos chamar assim, de cargo, é feita uma solenidade de transmissão, convoca-se todo o corpo técnico para o auditório e passa-se, quando eu assumi o cargo de diretor internacional, eu fiquei uma manhã, um dia inteiro, conversando com o meu antecessor, né, o Jorge, porque foi uma transmissão natural, não houve uma pressão. Bom, isso eu acho que já foi relatado, também faz parte da minha... Sim, mas eu acho que não é um assunto... Não é o assunto principal. Então foi uma transmissão do tipo, tudo bem, Zelada, seja bem-vindo. Você não transmitiu esse assunto? Não, aliás, não só esse assunto, como praticamente, porque a área internacional tinha uma diversidade de assuntos muito grande. Sim. Nós estávamos em 28 países, então se eu fosse contar para ele com detalhes o que cada país tinha de problema, cada negócio tinha de problema, e eu particularmente, eu estava, já era um sentimento particular, eu estava me sentindo muito desgastado, porque tinha sido um processo muito desgastante, então não preferi não... O senhor Fernando Soares, quando prestou esse depoimento, ele também afirmou que não teria havido negociação de comissão para os agentes da Petrobras por conta desse contrato com o Grupo Chaim. Mas ele mencionou no depoimento dele que posteriormente, no final de 2006, que ele chegou a ser procurado pelo senhor Jorge Luz, que questionou se poderia ajudá-lo na negociação de comissão com o Grupo Chaim. E ele mencionou que ele teria condições de obter uma comissão para o grupo. O senhor teve conhecimento disso? Não. Como eu lhe disse, eu não recebi comissão nenhuma da...
embora não seja objeto dessa ação penal, mas por umas questões de credibilidade do senhor, o senhor recebeu comissões, propinas, vantagem indevida em outros contratos da Petrobras? Exatamente, no Petrobras 10 mil. E no Petrobras 10 mil o senhor recebeu, então? Eu recebi no Petrobras 10 mil, 2 milhões e meio de dólares, que foram pagos parceladamente pelo... Essa foi o que o Júlio Camargo trouxe, né? Foi parte dos 15 milhões que a Samsung pagou. E estava previsto também receber da Vitória 10 mil, da segunda sonda, até num valor maior, porque isso foi uma repartição dos 15 milhões que a Samsung pagou pela primeira sonda. Perfeito. Mas nesse caso da Shine o senhor não recebeu, então? Né? Não recebi, não, da Shine nada. Sim. E da Samsung não recebi porque o Júlio Camargo não pagou, né? Depois que o senhor saiu da diretoria internacional, o senhor foi para a diretoria financeira da BR Distribuidora, é isso? Exatamente. Sem embargo da sua qualificação técnica, esse serviço que o senhor prestou ao Partido dos Trabalhadores, nesse caso com o Grupo Chaim, teve alguma influência para o senhor assumir esse cargo na BR Distribuidora? Teve. Até onde eu tenho conhecimento, teve, inclusive porque isso me foi comunicado pelo falecido Dutra, né? José Eduardo Dutra. José Dutra, que morreu no ano passado, que na época era presidente da BR. Então, o meu processo de substituição na diretoria internacional foi um processo longo. Houve uma briga, vamos chamar assim, né, uma disputa grande de apoios, né? Eu era apoiado pelo PMDB do Senado, né? O Renan já é deputado, mas era como fosse Senado, e o PMDB da Câmara, que exigiu do presidente Lula a minha substituição e a nomeação do João Augusto Henriques, que depois não pôde ser nomeado. Eu estou lhe contando tudo isso porque faz parte da colaboração, né? E indicou o Jorge Zelada. Certo. Aí, no dia que eu fui destituído, ou melhor dizer, substituído na diretoria internacional pela manhã, porque o conselho naquela época da Petrobras e da BR eram as mesmas figuras. Ou seja, o conselho se reunia inicialmente para tratar dos assuntos da Petrobras e ao final, quando já estavam encerrando as atividades, porque a BR, claro, o assunto da BR era 1% de importante em relação aos assuntos da... Até para nós sermos mais diretos, talvez, o ponto. Quem comunicou ao senhor e o que lhe foi dito, né, o senhor mencionou Dutra, o que foi lhe dito exatamente da relação da sua nomeação como diretor financeiro da BR Distribuidora em relação com essa questão da Chaim? Foi voltando então ao assunto, foi o José Eduardo Dutra, porque pela manhã ocorreu a reunião, isso foi numa segunda-feira, isso eu me lembro bem, que o Gabriel me chamou pela manhã cedo e me disse que tinha havido uma reunião em Brasília, no domingo. Já o ministro Lobão tinha 2 semanas antes me comunicado, eu estava na Argentina com ele, que o Lula tinha dito que não havia jeito, que ele tinha que me substituir para atender a bancada do PMDB, senão não votariam no CPMF. Sim. E aí, nesse domingo, foi no dia 2 de março, né, eu fui substituído no dia 3 de março, no dia 3 de março ocorreu a reunião do Conselho da Petrobras e da BR. Pela manhã, então, eu fui substituído, ocorreu a minha substituição, saiu o Nestor, entrou o Jorge Zelada, e à tarde, ao final da reunião, eu fui indicado diretor financeiro da BR por esse mesmo conselho. Certo. Só que o Gabriel não me disse isso. Isso é um episódio que o Gabriel, não sei porquê, ele acha que queria, aí já é um problema, ele tinha um outro candidato, né? Sim. Mas, para minha surpresa, depois do almoço, eu não tinha sido informado de nada. Né? Eu estava, inclusive, já com o tempo já pensando, o Gabriel me perguntou qual é o meu plano, me convidou para ser assistente direto dele, especial, me perguntou se eu não queria ir para Londres, que eu tinha família em Londres, família não, minha mulher tem família em Londres, então. E falei, olha, Gabriel, depois do almoço, nesse momento eu não estou, eu sei, mas não estou interessado nesses assuntos. Fui almoçar, chamei os meus gerentes, eu tinha 4 gerentes para almoçar, para me despedir, agradecer e tal. E quando eu volto à tarde,
umas 2h30, 3h da tarde, a minha secretária, a Beth Taylor, ela pode testemunhar, diz assim, olha, o doutor Dutra está aqui querendo falar com o senhor. Aí eu pensei, bom, veio aqui dar os pêsames, né? E o Dutra é uma figura muito pouco, falava muito pouco. Ele abriu a porta e falou assim, vamos embora. Eu falei, vamos embora para onde, Dutra? Não, como vamos embora para onde, porra? Vamos embora, nós temos que ir para a BR, porque a BR fica na Tijuca, né? Vamos embora, você agora é o diretor financeiro da BR. Eu falei, eu? Ninguém tinha me comunicado de nada, doutor Moura. Ninguém tinha me comunicado de nada. Aí o Dutra me contou que houve essa reunião em Brasília, da qual participou o Dutra, o Gabriele, a ministra Dilma, na época, e que o Lula, quando falou, bom, o Nestor não pode ficar no sereno, mais ou menos isso. Né? Havia até um reconhecimento, afinal de contas, quem resolveu grande parte da dívida que nós tínhamos foi ele, recentemente, né? Coisa de um. E aí o Dutra falou, olha, nós estamos com a diretoria financeira da BR, porque o diretor financeiro da BR tinha brigado com a Graça. Já tinha uns 3 ou 4 meses que no cargo estava vago. E o Dutra comunicou ao Lula, o presidente, a diretoria financeira da BR está disponível. Disse-me o Dutra, então, que o Lula viu, olha, então faz o seguinte, se o Nestor topar, o cargo é dele. Então, e esse era um cargo que o senhor sequer tinha solicitado ele? Não, eu nem sabia que estava... Eu só soube pela entrada na minha sala do Dutra, já me carregando. E relatou essa história ao senhor? Hein? E relatou essa história ao senhor? E me relatou essa história. Bom, acho que são essas as questões desse juízo. Talvez eu faça alguma outra, mas por hora eu passo ao Ministério Público. Só um esclarecimento, Excelência. O interrogando mencionou que conseguiu resolver o problema da dívida do PT com o Banco Chaim. Se ele sabe exatamente como que ocorreu essa quitação da dívida do PT com o Grupo Chaim. Não, eu não conheço. Os mecanismos que o Chaim... Não, o que eu sei é que o Chaim liquidou, zerou a dívida, né? Que o PT tinha com o Banco Chaim. Agora, a forma financeira que foi feita, eu não tenho informação. A informação que eu tive, desculpe, foi essa que eu lhe disse, que o Gabriel me ligou e falou, olha, o problema está resolvido. O problema está resolvido, eu não entrei mais em discussão no assunto. Nada mais. O assento de acusação tem perguntas? Eu deixo normalmente ao defensor do próprio acusado para o final, então, seguindo a ordem aqui da denúncia, a defesa do senhor Salim Chaim tem perguntas? A defesa do senhor Milton Chaim tem perguntas? Não, Excelência. A defesa do senhor Fernando Chaim tem perguntas? Sim, Excelência. Senhor Cerveró, o senhor narrou que houve duas reuniões. A primeira com o senhor Santordim e a segunda com Milton Chaim, Salim Chaim, talvez Sandro Tordim, se eu não estiver equivocado. Eu não me lembro se o Sandro Tordim participou. E Luiz Moreira, correto? Certo. E de onde surge a figura do Fernando Chaim nessa história? Não, eu chamei, porque me disseram, na conversa, foi uma conversa essa foi uma reunião formal. Essas reuniões são feitas onde nada é fixado, mas é alinhavado, né? Surgiu a partir da informação que eu tive do Gabriele, que precisava liquidar a dívida de 100 milhões. E aí me disseram, quem era o responsável, aí eu investiguei quem seria o responsável, tinha que tratar com alguém, e não podia ser um assunto discutido numa reunião de muita gente, alguém que pudesse responder, quer dizer, que tivesse conhecimento ou que fosse o responsável. E me indicaram, eu não me lembro quem, que seria o doutor Fernando Chaim. E aí o senhor ligou para ele? Como foi Não sei. Sim, aí eu chamei. Quer dizer, pedi que fosse chamado para... Para quem o senhor pediu? Para minha secretária. Qual é o nome da secretária do senhor? Era, na época, Elizabeth Taylor. Beth Taylor.
Isso foi em que ano? Isso foi em final de 2006, início de 2007. E ela marcou como essa reunião? Por telefone? Como foi essa reunião? Provavelmente por telefone. Isso deve haver registro na agenda do senhor, não? Na minha agenda? Não, É uma reunião que foi marcada pela sua secretária, eu presumo que tem um registro. Eu não sei, porque como é uma reunião, francamente, se é uma reunião de um assunto delicado, pode ser que eu não tenha, eu não me lembro se está registrado ou não, aí tem que ver com os registros lá da BET e da Petrobras. Mas pode ser que eu tenha dito a ela, chama o Fernando Chaim, porque eu preciso conversar com ele. E o senhor instruiu que essa reunião deveria ser agendada? Nos registros da Petrobras? Não cheguei, não me lembro se cheguei, não tratei de detalhes. Na realidade, eu nunca me preocupei muito com esse negócio de agendamento, entendeu? Eu não tinha agenda, entendeu? Quem fazia agenda, eu não me preocupava muito com a agenda. Isso, ao longo dos 11 anos que eu fui diretor, tanto da Petrobras como da BR, não é uma preocupação que tenha. Eu preferi, porque é um assunto para ser resolvido de maneira rápida, né? Então, eu devo ter pedido a ela que ligasse para o Fernando Chaim. E qual era o telefone que ela usava para fazer essas ligações? O telefone da Petrobras, não sei. Era o telefone da Petrobras? Imagino que sim, né? Certo. Ela não teria por que fazer por outro telefone. Eu não dei nenhuma instrução, se a sua pergunta é essa, que fosse feito um telefonema particular. Ou seja, não havia uma característica tão secreta assim que tivesse, o que não podia haver mais participantes. Então, é uma reunião somente comigo e com o Fernando Chaim. O senhor sabe com quem ela falou? Não. E como o senhor tinha o telefone do Fernando Chaim? O senhor nunca havia estado com ele? Não, eu não tinha estado com ele, mas tinha estado com o Milton Chaim, com o pessoal da Chaim, tinha vindo lá. Vou fazer uma interrupção aqui um minutinho, que é o tamanho do áudio. Já retomamos.